Olá, sou eu, Túlio, seu professor de Física, para mais uma aula. Hello, hello, como estamos? Estamos aqui diretamente de Belo Horizonte, H+, sala da MED 1, transmitindo essa super aula revisional ondulatória. Você saber tudo o que você precisa para o Enem e arrasar. Let's go! Separei esse tópico de ondulatória, vamos dar uma revisada sobre os conceitos principais, o que define uma onda, o que você tem que saber identificar numa onda. Fiz uma listinha de exercícios, separei uns exercícios do Enem para a gente poder, inclusive, aplicar esses conceitos e a gente treinar, assim, né, no nosso nível máximo. Tudo bem? Eu sou Túlio, se você quiser me seguir, meu arroba é Túlio M. Cordeiro e partiu. Vamos? Então, let's go. Repara só, quando a gente fala de onda, primeira coisa que você tem que ter na ideia é que quando a gente fala de onda, onda é um transporte de energia. Onda para a gente vai ser definido como uma energia que se transporta sem que exista movimento de matéria, sem que exista transporte de matéria. Porque olha que doideira. Você tem aqui esse quadro, né? O quadro tá aqui de boa. Você repara que eu comi, né? Tenho alimento, tenho energia dos meus músculos. E de repente você sabe que se eu bato nesse ponto do quadro, eu aplico uma energia sobre este ponto e eu perturbo este ponto, mas a energia que eu apliquei aqui, ela começa a influenciar o quadro todo porque eu bato aqui e vibra um ponto aqui embaixo. Imagina isso, para pensar assim na cortina da sua casa, quando você pega e balança uma parte da cortina, a parte da cortina todinha vai vibrando até chegar na outra extremidade. É uma onda que se deu ali. Ó, apliquei aqui uma energia, essa energia se propagou sem que houvesse transporte de matéria, né? Porque as letrinhas, ó, ficaram todas no mesmo lugar. Então, tive transporte de energia sem movimento de matéria, sem transporte de matéria. Isso aqui foi uma onda. Acabamos de fazer uma onda. Pessoal, às vezes, tem um pouco de dúvida sobre esse conceito de uma onda não transportar matéria, porque a gente sempre pensa na onda como se fosse a onda do mar. E assim, a onda do mar, ela é um exemplo de onda, mas quando você vai pensar numa onda, você não pode pensar a onda naquele ponto ali de arrebentação, que é onde a onda ela quebra, porque senão você fica com essa ideia errada de que a onda, ela te empurra, e isso é mentira. Quando você pensa na onda, por favor, se for pensar na onda do mar, pense você lá no fundo, quando a onda do mar passa por você, e a onda do mar ela até pode fazer você vibrar. Ela sobe, ó, faz você subir, descer, e você oscila de um ponto ao outro, mas você não é transportado. Tudo bem? Então, onda, pá, põe isso na cabeça, é um transporte de energia onde não houve transporte de matéria. Tranquilo? Essas ondas, então assim, né? Falou que aconteceu um terremoto, gente. Terremoto é uma onda. Porque você sabe muito bem, por exemplo, que o terremoto ele surge devido assim, né? O epicentro ali é onde tem, vamos inventar, um choque de uma placa tectônica com a outra. Então, quando você tem esse choque e existe essa liberação de energia, a energia até faz a Terra tremer. Mas ela não carrega a Terra de um ponto até o outro. Tranquilo? Então, cuidado com essas pegadinhas que podem aparecer. Onda é uma energia que se propaga sem que tenha movimento de matéria. Daí, quando a gente fala de onda, a gente caracteriza as ondas de várias maneiras, a gente pode classificá-las de várias maneiras. Mas existe uma principal, que é quanto à natureza da onda, que ela pode ser dividida entre uma onda do tipo mecânica ou uma onda do tipo eletromagnética. E você tem que ter esse conceito muito firme na sua ideia para você fazer a prova do Enem, porque é muita questão conceitual que aparece. E repara só, onda mecânica. Onda mecânica é aquele tipo de onda onde o transporte de energia vai acontecer devido ao choque intermolecular. É o que aconteceu aqui quando eu dei um soco aqui no quadro. Quando eu dei um soco no quadro, todo o quadro foi vibrando, porque
A energia que eu bati neste ponto fez uma molécula ser arredada, né? A gente está aqui em Minas, falei arreda, já sei que tem gente que não sabe, né? Arredar foi colocada para o lado, né? Foi arrastada para o lado. Quando eu bati aqui no quadro, ó, pum, a molécula ela sofreu um choque e ela foi arrastada para o lado. Aí ela bateu na vizinha, que bateu na vizinha, que bateu na vizinha, que bateu na vizinha. Daí a energia que eu concentrei aqui, ela começou a se espalhar devido ao choque intermolecular da matéria. Então eu falo que essa onda que se deu aqui é uma onda do tipo mecânica. Onda onde a energia se propaga através do choque da matéria. Tudo bem? Aqui falei de uma onda mecânica, foi essa onda que eu acabei de fazer com o meu soco. Onda do mar, ela é uma onda mecânica. O terremoto, que a gente acabou de falar, também é uma onda mecânica, né? Gente, ondas que são criadas devido a um choque mecânico, batida de mão, tipo, uma placa tectônica bateu na outra. Todos esses choques mecânicos geram uma perturbação mecânica e aí gera uma vibração mecânica, a onda vai se propagando. Das mais famosas, o som. Se você vai falar de onda mecânica, você tem que ter assim na cabeça demais que um dos principais exemplos que nós temos é o som. O som é uma onda mecânica porque ele é gerado devido à perturbação das suas cordas vocais. Suas cordas vocais estão aqui assim, ó, aí elas vibram, aí elas batem no ar que estão à volta dela e aí essa vibração vai se propagando. Aí sai a vibração daqui. Até entrar dentro do ouvido. Entra dentro do ouvido, excita o tímpano, aí você capta a onda. E aí você ouve o som. Certo? Onda mecânica, onda que se propaga através do choque intermolecular. Principal exemplo, som. Top? Importante. Não se propaga no vácuo. A onda mecânica, como ela precisa da matéria, ela precisa da molécula para vibrar, ela não se propaga no vácuo, ela não se propaga no espaço. Espaço sideral, o som não se propaga lá. O espaço é vácuo, né? Não tem matéria. Beleza? Diferente do outro tipo total de onda, que é as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, gente, elas já são ondas que são geradas, elas se propagam através de campos elétricos e campos magnéticos. Você não precisa saber muito a fundo o campo elétrico e o campo magnético em si, mas você precisa saber muito essa frase aqui, que ela aparece muito nos distratores, que é a seguinte: ondas eletromagnéticas são ondas que se propagam através de campos elétricos e campos magnéticos perpendiculares entre si. É uma frase muito chavão que aparece. E aí, como ela se propaga através desses campos elétricos e esses campos magnéticos, a onda eletromagnética, ela se propaga no vácuo. A onda eletromagnética, ela não precisa de matéria. Ela se propaga onde tem matéria, mas ela também se propaga onde não tem. E essa é a principal característica de uma onda eletromagnética. Ela se propaga no vácuo. Tudo bem? Vamos anotar? Antes de anotar aqui, só vou te lembrar do principal exemplo de onda eletromagnética. Principal exemplo de onda eletromagnética é a luz. Nós temos vários tipos de ondas eletromagnéticas, mas a principal é a luz. A gente tem, ó, raio-x, onda de rádio, onda de Wi-Fi. Essas ondas são todas ondas eletromagnéticas. A principal é a luz. Vou anotar aqui, ó. Exemplo principal, luz. Tudo bem? Inclusive o Enem gosta muito, né, de fazer um antagonismo entre som e luz, porque som representa muitas ondas mecânicas, luz representa muitas ondas eletromagnéticas, e às vezes colocar um embate entre essas duas ondas, você faz um embate entre as principais naturezas da onda, né, que é a mecânica versus a eletromagnética. Então, fique esperto que é assim, crucial você saber que som mecânica, luz eletromagnética. Som não se propaga no vácuo, ó, não se propaga no vácuo. Tudo bem? Já a luz, essa aqui se propaga no vácuo. Inclusive,
No vácuo, como não tem matéria para atrapalhar a propagação da luz, ela anda com a maior velocidade possível, né, de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Você não precisa decorar, né, esse valor de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, mas é interessante você saber que existe esse valor fixo para as ondas eletromagnéticas no vácuo. E é para todas as ondas eletromagnéticas no vácuo. A gente fala a velocidade da luz, mas é a velocidade de todas as ondas eletromagnéticas no vácuo, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Veloz demais. Tudo bem? Top. Agora, olhou para uma onda, existem umas características, uns elementos dessa onda que você tem que saber. Tem que bater o olho e já identificar. Que são esses aqui, ó. Amplitude da onda, período da onda, frequência da onda, comprimento de onda e velocidade. Vou dar um apanhado aqui como a gente identifica e qual que é o conceito e a definição de cada um. Repara. Primeiro, amplitude da onda. A amplitude da onda, a gente está relacionada à energia que a onda carrega. A onda, mesmo quando ela for eletromagnética e ela não fazer a vibração da matéria em si, ela sempre é representada de uma forma que você vê numa representação gráfica, ela vibrando, como se fosse a demonstração de uma matéria que oscila. Do tipo, imagina que você tem uma gotinha, e essa gotinha ela cai aqui numa superfície de água, e aí cada vez que cai uma gota, essa gota faz uma perturbação e gera ali uma onda, certo? Aí essa onda está se propagando aqui, ó, nessas frentes de ondas circulares, e aí ela vai se abrindo. Se eu fizer um corte lateral, ficar olhando assim, ó, da superfície da água, tá aqui, né? Aí eu afundei um pedaço assim, tô olhando aqui, ó, pela superfície dela, eu vou estar vendo essa imagem aqui. Percebe? Aí repara que isso aqui é como se fosse uma representação gráfica. Ó. A gente chama isso aqui de eixo X, esse aqui de eixo Y. Tudo bem? Aí repara que isso aqui seriam aqueles morrinhos que a vibração da água ela faz. Aí você tem esses pontos aqui, ó, de vibração para cima e esses pontos de vibração para baixo. Percebe? E aí você vê que a sua onda ela vai se propagando e ela vai se repetindo esse padrão de propagação. A sua molécula, como ela fica subindo e descendo a vida toda, porque a energia está passando por ali, a gente classifica as ondas como um movimento periódico. Ou seja, ele se repete da mesma forma a vida toda. E aí, ao invés de eu estudar isso a vida toda, a minha onda gigantesca, como ela se repete, eu escolho estudar apenas um ciclo de repetição. Porque se eu estudo um ciclo, eu consigo repetir esse ciclo infinitamente, eu sei como que a onda se comporta. Então, geralmente, a gente sempre vai estudar a onda num ponto específico, que é um ciclo de repetição dela. Aqui, por exemplo, ó, seria daqui até aqui, ó. Você percebe que aqui ela sobe, ela desce, e a partir deste ponto que ela se repete. Então, eu vou chamar isso aqui, ó, daqui até aqui. Isso aqui é um ciclo de repetição. Tranquilo? Inclusive, falo, ó, que ela vibra para cima e vibra para baixo. Isso aqui é a amplitude da onda, ó. Isso aqui é essa primeira característica que nós estamos estudando. É essa amplitude da onda. Meu ar ficou meio feio. Aqui, ó. É essa distância entre o eixo de equilíbrio, que é essa linha pontilhada aqui na horizontal, ó, que seria o eixo de equilíbrio da minha água na superfície, de boa. E aí ela vibrando, ela sobe, ela desce. Aí essa distância aqui, ó, entre o eixo de equilíbrio e o ponto de máxima vibração, eu chamo isso aqui de amplitude. Tudo bem? Como se fosse isso aqui, ó. Olha eu vibrando, ó. Aí vou fazer assim, aí, vibrei. Dá até para dançar capoeira, né? Aqui, repara que eu posso vibrar com essa amplitude, que é uma amplitude pequena, ou eu posso vibrar com essa amplitude maior, ó. Repara, ó, que quanto maior a amplitude, mais energia a onda carrega. Quanto maior a amplitude da onda, maior a energia.
Amplitude está totalmente relacionado à energia. Tanto que se você, bate na superfície da água muito pouquinho, ela até faz uma onda, mas ela faz uma onda de amplitude pequena, pouca energia. Agora, você dá um tapão na superfície da água, dá uma onda de grande amplitude. Amplitude é essa distância entre o eixo de equilíbrio e o ponto de vibração máxima e está relacionado à energia que a onda carrega. Tudo bem? Um som, uma caixa de som. O som ele pode estar forte ou o som ele pode estar fraco. Volume alto ou volume baixo. Se o som está forte, é porque a amplitude é grande. Se o som está fraco, a amplitude é pequena. Luz. Luz está brilhando muito. Se a luz está brilhando muito, é porque ela está muito intensa. Então ela tem grande amplitude. Agora, se a luz brilha pouco, pequena amplitude. Tudo bem? Repara que é o mesmo valor para cima e para baixo, tá? Aqui, para baixo, também seria o mesmo valor de amplitude. Isso aqui vale 10, aqui também vale 10. Vamos trabalhar com ondas, sempre ondas bem perfeitas, que não vai ter dissipação de energia. Então, essa amplitude se mantém constante. Tudo bem? Próximo agora, conceito. Deixa eu falar aqui então de uma coisa já de uma vez. Repara que esse ponto aqui, de máxima vibração, para cima, a gente chama ele de crista, né? Não sei se você está lembrado disso. E esse ponto aqui embaixo a gente chama de vale. Beleza? Vou colocar o nome aqui, Eu vou colocar até do lado de cá, porque eu vou escrever umas coisas ali daqui a pouco. E eu vou precisar desse espacinho. Deixa eu apagar aqui. Vale. E aqui crista. Tudo bem? Próximo conceito. Importantíssimo esse próximo conceito agora. Período e frequência. Gente, não te disse que a onda ela é esse movimento periódico que se repete e bobeira eu estudar ela infinita? Melhor eu estudar ela em ciclos de repetição? Porque vai ser sempre a mesma coisa. E aí, então, se eu pego esse movimento e separo ele em ciclo de repetições, eu posso estudar qual que é, por exemplo, a frequência dessa repetição e posso estudar qual é o tempo que demora para essas repetições. Isso é o estudo de período e frequência. Período é o tempo que a onda demora para fazer um ciclo de repetição. Período é o tempo que a onda demora para se repetir. Por exemplo, você tem que a onda, você repara que ela vai para cima, vai para baixo, a partir desse ponto ela não se repete. Então eu chamo isso aqui de um período, né? Isso aqui seria uma repetição. Aí se eu sei o tempo para essa repetição, você sabe o período. Frequência. Frequência é o inverso mesmo. Frequência é o número de repetições por unidade de tempo. Período é o tempo para uma repetição. Tempo para uma repetição, período. Agora, frequência é o número de repetições para um tempo. O inverso. Quer ver? Imagina que você tem um corpo que ele realiza uma volta no tempo de 2 segundos. Ele está fazendo aqui um movimento circular. Movimento circular e ondulatória tem tudo a ver, né? Porque movimento circular você acaba começando a fazer ciclos de repetição, como se fosse uma onda. Não sei se você, inclusive, percebe, mas isso aqui é uma repetição, né? Olha aqui, né? É um movimento circular que a minha partícula faz quando ela oscila em uma onda periódica. Então, observe esse exemplo aqui que eu acho que vai ficar tudo muito simples. Um corpo realiza uma volta no tempo de 2 segundos. Determine período e frequência. Período. Período é o tempo para dar uma volta. Ô, Túlio, se ele demora 2 segundos para dar uma volta, então o período disso aqui é 2 segundos. Período 2 segundos. Certo? Agora, frequência. Frequência é o número de voltas por unidade de tempo. É o número de voltas em 1 segundo. É o número de voltas em 1 segundo. Frequência, número de voltas por segundo. Aí observa só. Em 1 segundo ele dá uma volta. Em 1 segundo ele para dar uma volta demora 2 segundos. Para uma volta demora 2 segundos. Em 1 segundo ele dá uma volta completa.
Em 1 segundo, você concorda comigo que ele anda meia volta, né? Então, quantas voltas ele dá em 1 segundo? A ADO lhe dá meia volta. Aí a frequência é meio hertz. Período, tempo para dar uma volta. Frequência, número de voltas por segundo. Em 1 segundo, ele não dá uma volta. Porque para dar uma volta são 2. Em 1 segundo, ele não dá uma volta. Em 1 segundo, ele dá o quê? Meia volta. Aí a frequência é meio hertz. Aí a gente chama isso aqui no sistema internacional de hertz. Então, tempo para dar uma volta, número de voltas por segundo. Inclusive, daqui vem a formuleta, que a gente é muito famoso, né? Frequência é o inverso do período. Todo mundo já viu essa formulinha. Aqui, ó. Frequência, o inverso do período. Tudo bem? Agora, atenção. Atenção, master. Atenção, master. Frequência da onda é o que define a onda. Frequência da onda é o que define a onda. É o DNA da onda. Toda onda tem uma frequência específica. Tipo assim, a onda verde. A onda verde, ela tem uma frequência de onda verde. A onda verde, que eu falo assim, cor verde, né? A luz, cor verde, ela tem uma frequência de cor verde. O raio-x, que é uma outra onda eletromagnética, ele tem uma frequência de onda raio-x. Ah, Túlio, uma onda de calor infravermelho. Ele tem uma frequência de onda de calor infravermelho. E a frequência da onda nunca muda, porque se a onda ela é uma luz verde, ela é luz verde a vida toda. Ela sai do Sol luz verde, ela entra na Terra luz verde e fica verde a vida toda. Então você fica esperto que frequência da onda nunca muda, tá? Frequência da onda é o que define a onda. Frequência da onda nunca muda. Anota isso. Anota aqui. Aqui, ó. Frequência. Anota. Pode colocar até assim, ó. Um OBS da morte, tá? Muito importante esse OBS. Muito importante. Frequência da onda nunca muda. Vou colocar até assim, ó, após emitida, né? Depois de emitida, frequência da onda é imutável, fixa, vida toda. Beleza? Comprimento de onda. Comprimento de onda é o lambda, né? Comprimento de onda é a distância que a onda percorre em uma volta, em um ciclo de repetição. A onda, enquanto ela se propaga, ela vai percorrendo uma distância. Se você pegar essa distância que ela percorre em uma volta, em um ciclo de repetição, isso é o comprimento de onda. Comprimento de onda é a distância percorrida em um ciclo de repetição. Tranquilo? Inventa aí, ó. Tá vendo essa onda aqui que eu fiz anteriormente? Essa aqui da gotinha de água? Imagina que eu coloco uma régua aqui, ó. Coloco uma régua e essa régua ela tá graduada em metros. E aí aqui tá marcando, ó, o ponto 0, aí aqui tá marcando o ponto, vou inventar, tá? 0,5 metros, aqui tá marcando o ponto 1 metro, aqui tá marcando o ponto 1,5 metros e assim por diante. Você repara que você consegue ver que um ciclo de repetição, a minha onda andou 1 metro. Então, se a minha onda andou 1 metro, então 1 metro é o meu comprimento de onda. Tudo bem? Tranquilo? Uma vez que você tem frequência e comprimento de onda da sua onda, você consegue descobrir velocidade da onda. Velocidade, você lembra que é um conceito que fala sobre o movimento da onda, né? O movimento dessa energia nesse meio material, ou nesse vácuo, né? Seja o que for. Daí, quando você quer calcular a distância que essa onda percorre por unidade de tempo, distância por unidade de tempo é a velocidade da onda, e aí você calcula a velocidade da onda como sendo lambda vezes frequência. Velocidade é comprimento de onda vezes frequência. É a fórmula do vou lamber feijão. Vou lamber feijão, ou vou lamber ferida, se você é meio, sei lá, estranho. Vou lamber feijão ou vou lamber ferida. É a fórmula da velocidade da onda. Importantíssima para o Enem.
Tudo bem? Tranquilo? Vou te dar só um toque final. Vou apagar esse primeiro quadro que eu fiz aqui, porque assim, muitos dos exercícios, eles podem pedir para você, assim, calcule a velocidade da onda. E se o exercício quer que você calcule a velocidade da onda, você provavelmente terá que usar essa fórmula, que é a mais famosa de ondulatória. E aí você vai precisar descobrir qual que é o comprimento de onda e qual que é a frequência dessa onda. O exercício ele pode te dar de cara, né? Ah, o comprimento de onda é 10 metros e a frequência é 2 Hz. Inventei. Ele pode te falar por extenso, né? Você lê ali e já identificou quais são os valores. Mas ele pode te dar esses valores de uma forma gráfica. E aí você tem que ter atenção para você poder fazer a análise correta e tirar essas informações de uma maneira correta. Eu vou te mostrar como isso acontece. Vou apagar aqui, tá? Ah, eu podia ter deixado o título, né? Imagine que você tem, olha só, essas representações aqui. Vou fazer duas ondas, tá? Vou fazer aqui essa onda e vou fazer aqui uma outra representação de outra onda. Beleza? Vou fazer aqui uma assim, ó. Beleza? E a minha outra também vou fazer aqui, ó. Olha só essas minhas ondas maravilhosas. Vou colocar aqui um eixo Y qualquer. Aqui vou colocar o eixo X em segundos. E aqui vou colocar o eixo X em metros. E atenção que o segredo tá é nisso aqui, ó. No eixo que demonstra no que a sua onda ela tá oscilando. Porque observe isso aqui. Vou marcar aqui uns pontos também, tá? Vou marcar isso aqui ponto como 1, esse ponto aqui como 2, esse ponto como 3, esse ponto como 4. Tudo bem? Vou marcar aqui também pontos, ó. Mas aqui eu vou marcar diferente. Vou marcar aqui como 2, 4, 6, 8. Show? Gente, neste gráfico aqui, você repara que nos dois gráficos você tira informações diferentes da onda. Em um deles você consegue tirar a frequência, em outro você consegue tirar o comprimento de onda. O que difere um do outro é exatamente o eixo X da análise. Repara que aqui esse gráfico ele está te mostrando como que a onda oscila em função do tempo. E aqui está mostrando o gráfico de como que a onda oscila em função da distância percorrida. Então esses gráficos eles conseguem te indicar grandezas diferentes. Porque aqui ele te fala qual é o tempo para dar uma volta completa, tempo para dar uma repetição, e esse gráfico de cá, ele te indica a distância percorrida em uma repetição. Então, enquanto aqui, ó, você consegue descobrir qual que é o período da onda, vou fazer aqui de roxinho, ó, período da onda aqui seria, ó, tempo que ela demora para uma repetição. Uma repetição acaba aqui, o tempo é de 2 segundos. Se você sabe o tempo, você sabe a frequência, porque é só fazer o inverso. Então a frequência fica 1 sobre 2 Hz. Aí você descobre a frequência para poder jogar na sua fórmula. Olhando o gráfico, mas o gráfico com o eixo X em função de tempo. Agora, observando esse de cá, você consegue descobrir qual que é o comprimento de onda. Porque você sabe aqui, ó, qual é a distância percorrida em uma repetição. Em uma repetição, a distância percorrida foi de 4 metros. Então, esse é o comprimento de onda. Pá, você tem o comprimento de onda. E aí você consegue, então, usar a sua formulinha para cálculo de velocidade. Tudo bem? Tranquilo? De boa? Arrasamos? Então tá. Lindos, essas são as principais dicas que eu acho que você tem que saber, tem que ter assim na ponta da língua, essas definições, inclusive, para você poder fazer uma prova ok. Repara que
Tem vários ainda conceitos sobre ondulatória, fenômenos ondulatórios que você tem que dar uma olhada, tem que dar uma revisada, mas a gente sempre começa deste ponto principal. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Pega a listinha de exercício agora, dá uma treinada e a gente arrasa. Tá bem? Tchauzinho pra vocês, até mais. Não esquece de curtir, compartilhar com os amigos e fui. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.